Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o assunto do jovem rico de uma perspectiva diferente da que nós estamos acostumados. Eu quero te fazer refletir sobre a história do jovem rico de uma forma diferente e que vai interligar com a nossa vida nos nossos dias atuais. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para a gente começar a nossa reflexão aqui, vamos ler Marcos no capítulo 10, versículos 17 a 22, que nos diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Trazendo para os nossos dias atuais, é como se esse jovem rico, desde criança, fizesse parte de uma congregação. Congregação esta que se preocupava somente com as normas, regras, leis e regulamentos. Ou seja, nós percebemos que essa congregação a qual o jovem rico fazia parte, ela somente ditava regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fazer isso é pecado, fazer aquilo é errado. Então ela se preocupava somente com regulamentos, com regras, com não pode. E com isso, aquele jovem, ele cresceu tendo uma compreensão errada de Deus. Ele imaginava um Deus sério, sentado em seu trono, com uma vara na mão, pronto a castigar aquele que o desobedecesse. E aí, se a gente acompanha lá em Marcos 10, um pouquinho antes, da história do jovem rico, dos versículos 13 a 15, nós vemos Jesus e as crianças, Ele vê Jesus abraçando, beijando as crianças. E ele, que tinha uma compreensão tão errada de Deus, que achava que Deus era um Deus sério, um Deus severo, então ele vê e fica emocionado. Ele não imaginava que Jesus fosse capaz de abraçar, de beijar, de ser carinhoso com alguém, com as crianças. Ele imaginava que Jesus era alguém sério, alguém severo, alguém que só queria castigar. Foi isso que ele aprendeu desde a infância. E quando ele pergunta lá no versículo 17, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele estava perguntando, o que farei para ser salvo? Eu me sinto perdido nas minhas crenças, eu já não sei mais o que crer, eu já não sei mais se o que eu acreditava é realmente verdade, eu não tenho certeza da minha salvação. Esse foi o clamor ecoado diante da pergunta que ele fez a Jesus. E aí muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que o jovem rico tinha, essa dúvida da salvação? Por que ele não tinha certeza da salvação? Se a gente percebe que ele conhecia todos os mandamentos, se aparentemente ele era um bom membro da igreja, da congregação dele, por que ele não tinha essa certeza? E sabe por que o jovem rico não tinha certeza da salvação? Porque cumprir mandamentos nunca foi sinônimo de salvação. Saber regras, regulamentos, leis, mandamentos nunca foi sinônimo de salvação. Ser um bom membro de igreja não quer dizer que você está salvo.
Pelo contrário, nós podemos ser bons membros de igreja, mas estarmos completamente perdidos dentro da igreja. Assim como o jovem rico se sentia, ele se sentia perdido, mesmo sabendo dos mandamentos, mesmo cumprindo todas as regras, mesmo sendo um bom membro da congregação a qual ele fazia parte. E aí você deve estar se perguntando, então qual era o problema do jovem rico? Que problema havia com o jovem rico? E é o problema mais sério que nós podemos entender aqui. Ele não amava a Jesus. Não adianta obedecermos leis, regras, mandamentos, regulamentos, se nós não amamos a Jesus. Nós vemos que após a resposta de Jesus ao jovem rico, para que ele vá, venda tudo, todos os seus bens e dê aos pobres, ele fica triste. E por que o jovem rico sente essa tristeza após a resposta de Jesus? Talvez porque seja muito mais fácil você aparentar ser bom, você ter uma aparência de bom diante de Deus, do que verdadeiramente entregar o seu coração a Deus, entregar a sua vida por completo a Ele. No coração do jovem rico não havia espaço, não havia lugar para Jesus, somente para o dinheiro e as riquezas que ele possuía. E sabe, é muito profundo isso, porque ele estava disposto a guardar os mandamentos, a obedecer os regulamentos e regras, mas ele não estava disposto a amar Jesus. E se ele não estava disposto a amar Jesus, nada do que ele fazia era válido. E assim é conosco também. Às vezes não tem lugar para Jesus na nossa vida, no nosso coração. Às vezes nós queremos aparentarmos sermos bons, mas nós não estamos dispostos a entregar o nosso coração e a nossa vida por completo a Deus. Às vezes nós podemos pensar, ainda bem que eu não tenho riquezas como o jovem rico tinha. Mas não são só riquezas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser uma amizade, o trabalho, um cônjuge, um namorado, um esporte, a profissão, as redes sociais, o celular, que às vezes passa bastante tempo na nossa mão, na nossa vida, e a gente passa mais tempo com o celular do que com Deus. Nós não precisamos ter riquezas para destronar Jesus do nosso coração. Essas pequenas coisas também destronam Jesus da nossa vida, do nosso coração, também ocupam o lugar dele em nossa vida. E sabe, é muito triste, mas muito profundo isso. Às vezes nós estamos na igreja porque os nossos pais queriam que nós estivéssemos na igreja. Às vezes nós estamos na igreja para agradar os nossos filhos, o nosso cônjuge. Eu não sei por que você está na igreja, mas muitas vezes nós estamos na igreja simplesmente porque nós tentamos agradar outras pessoas, não porque nós amamos verdadeiramente e sinceramente o nosso Deus. E se nós estamos na igreja, se nós aparentamos ser um bom membro, mas nós não amamos a Jesus, isso não é sinônimo de salvação. É mais importante amar verdadeiramente a Jesus do que se preocupar em seguir regras e regulamentos de algum lugar. Sabe, nós temos que estar do lado de Jesus, amar a Ele a ponto de dizermos: eu não consigo viver sem Ti, Senhor. E muitas vezes essa não tem sido a nossa oração. Nós temos ido à igreja, nós temos frequentado, nós temos aparentado sermos bons cristãos, mas nós não temos tido um amor sincero e verdadeiro por Jesus. O jovem rico foi embora triste daquela conversa com Jesus. Ele queria ter a certeza da salvação, mas ele não foi capaz de entregar o seu coração, a sua vida por completo a Deus, deixar os seus bens, porque ele não amava verdadeiramente a Jesus. Será que se Jesus pedisse algo de você, você estaria disposto a fazer? Será que se Jesus pedisse para você abandonar aquilo que você tanto gosta, talvez do jovem rico eram as riquezas, mas talvez para você seja outra coisa, uma pessoa, o seu celular, as redes sociais, você estaria disposto? Se nós não amarmos a Jesus, nós não estamos dispostos a estarmos do lado dele, assim como foi a escolha do jovem rico. Ele queria salvação, mas ele não estava disposto a amar verdadeiramente a Jesus. A nossa oração mais importante não deveria ser: Senhor, me ajude a guardar os teus mandamentos, mas Senhor, me ajude a te amar cada dia mais. Que nós possamos amar verdadeiramente o nosso Deus. Que nós não
nos preocupemos em agradar as pessoas, em nos aparentarmos sermos bons cristãos, mas que antes de sermos bons membros, aparentemente, da igreja, nós estejamos preocupados a entregar o nosso coração ao Mestre. Que antes de nos preocuparmos em guardarmos leis e regulamentos e regras, nós estejamos preocupados em amar cada dia mais o nosso Mestre. Afinal, se nós guardarmos todos os mandamentos, regras e regulamentos e não amarmos a Jesus, nós estaremos perdidos até mesmo dentro da igreja. Mas se muitas vezes o nosso amor a Jesus estiver acima de tudo, nós teremos a certeza da nossa salvação. Porque ainda que nós guardemos todos os mandamentos assim como o jovem rico, nós podemos nos perder se nós não amarmos verdadeiramente o nosso Senhor. Mais importante é amar a Jesus do que qualquer outra coisa. E eu pergunto a você, você ama Jesus? Você está disposto a deixar de lado todas as coisas que ocupam o lugar dele no seu coração? Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração através desse assunto, como falou ao meu, e que nós estejamos dispostos a amar Jesus e deixar o que for para estar do lado dele. Que nada tome o lugar de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.